Falando um pouco sobre o país de Cuba, sobre sua política totalitária. Então estarei dando um breve panorama sobre como que é a vida dos cubanos e qual a realidade do país em que a mídia não mostra com muita clareza. Então estarei falando um pouco sobre esse país, como que é a vida dos cubanos, a vida religiosa, até chegar no tema proposto que é a Janela 414. Estarei fazendo um breve resumo, como que é a vida deles, onde fica localizado esse país. Embora que acredito que existe muito conhecimento sobre ele, mas tem pouco conhecimento da vida deles, por ser um país meio fechado. Não totalmente, mas é um país onde você não pode ter um livre pensamento. Então, vamos lá. Cuba é localizado na América Central. Como você pode ver na imagem, ela fica naquele mapa ali onde tem uma ilha de cor alaranjada. A sua capital é Havana. Ela fica literalmente na América Central, próximo a Miami e próximo às Bahamas, próximo à República Dominicana, ao Haiti. Então é muito próximo na região. Aqui é a cidade de Cuba, que é a Havana, que é a capital o centro da cidade. É o cartão postal de Cuba. Aqui, como vocês podem ver, a cidade é totalmente largada as traças. Como que vocês podem ver nas mídias sociais, mostra o lugar como uma das maravilhas do mundo, mas na verdade existem muitas favelas no país. Existem lugares que infelizmente nunca foi restaurado ou pararam no tempo. E lá é muito frequente você ver lugares abandonados, lugares jogadas traças e até casas que são habitadas, mas que não possuem qualquer evolução, porque as pessoas de lá são proibidas de conquistarem alguma coisa, de correr atrás de alguma coisa, porque tudo é controlado pelo governo cubano. Embora que existam muitos lugares bonitos, tem, mas o povo cubano é um povo que sofre bastante por causa da falta de dinheiro, de alimento, pelo simples fato de tudo que eles têm é o governo que dá, é o governo que oferece a eles. E é triste, é triste. É um povo sem esperança. É um povo que não tem qualquer tipo de expectativa de crescimento, já que eles são proibidos de pensarem, de agirem da forma que eles querem. Caso ele tente pensar por conta própria, eles sofrem penalidades com isso. Cuba é um país que parou no tempo. Os carros já mostram isso. Essa imagem que estou mostrando para vocês parece um país que parou no ano de 1950, que foi justamente no período da Revolução. E a maioria da profissão que dá mais dinheiro no país é a profissão de taxistas, onde os cubanos ganham uma renda maior, levando turistas para visitar a cidade e para receber. E a maioria desses taxistas tem ensino superior, são médicos que trabalham como médicos, que vivem da medicina, mas também vivem da profissão de motoristas. Porque com o dinheiro que eles ganham no país como médicos, não dá nem para comprar um alimento do dia, já que o valor é um valor simbólico. Eles não recebem praticamente quase nenhum dinheiro. Então eles precisam ter uma renda extra para eles tentarem sobreviver nesse país, que infelizmente é uma realidade triste em Cuba. Essa realidade é muito triste. Além de ter muitos lugares abandonados, existem muitas favelas, que são lugares, conjuntos habitacionais que foram largadas, deixadas traças, que foram intocados, porque o país não tem dinheiro, que o país não tem
uma renda estável, que o país não circula capital. Por causa do regime socialista que foi instaurado. E o povo, infelizmente, tem um reflexo do país. Eles não têm dinheiro, eles não têm comida. E é por isso que esse país deve ser o centro das nossas orações. Orar por esse povo cubano. Pedir a Deus que Ele liberte das mãos da tirania dos políticos que tentam controlar cada população do país. Os cubanos, eles são muito religiosos. E a religião que mais predomina no país é a religião católica romana, que compõe praticamente 50% da população de Cuba. Embora os cubanos sejam religiosos, sejam católicos, confessos, eles também eles compartilham a fé umbandista, eles são espíritas. Eles não possuem apenas uma fé, eles compartilham de outras fés. Os católicos são um deles. Eles compartilham a fé com as religiões africanas, fazem magia negra, voodoo. Existe essa crença compartilhada, embora que o país seja considerado ateu. Mas a maioria que compõe o país são de católicos e outra parte são de espíritas. E o cristianismo, infelizmente, chega à marca de 5% da população, que é uma marca muito pequena, muito ínfima, que é por isso que deve ter trabalhadores, missionários que venham pregar no país. Aqui é uma das igrejas cubanas, que você vê muitas igrejas pequenas, que cabe 50, 30 pessoas apenas, não tem quase ninguém no país. Lá não tem quase nenhum cristão que professa a fé em Jesus. E se você crê em Cristo, você é marginalizado, é capaz de você perder seu emprego. Você não pode professar sua fé em público. Você não pode dizer que você crê em Jesus. Senão as pessoas começam a ver vocês como marginais, pessoas de segunda categoria, é capaz de perder seus empregos. Você não pode professar sua fé em público, já que o regime do país, sendo totalitário, é um regime ateu. Nós vemos sempre filas enormes para o povo conseguir comida, alimentos, e essa é a dura realidade dos cubanos. Eles precisam se alimentar, eles precisam pegar filas enormes para conseguir um mantimento mensal, porque lá é tudo tabelado. Essa foto foi tirada durante a pandemia, foi de alguns meses atrás. Pessoas desesperadas, atrás de alimentos, atrás de comidas, porque lá infelizmente está tendo uma crise muito grande. E as pessoas são reflexo disso. As pessoas têm um reflexo de que por conta da ideologia do país em que você vive. E temos que dar graças a Deus por morarmos aqui no nosso Brasil, embora que existem muitas limitações, falhas, mas devemos orar muito e agradecer a Deus. E por termos essa liberdade, podemos trabalhar, conquistar nossos bens, nos alimentar, diferente desses países. Aqui está uma escola cubana. Essa escola, desde pequenas crianças, são doutrinadas pelo regime totalitário, pelo regime de Che Guevara e outros pensadores. E aqui, infelizmente, mostra que as crianças, desde pequenas, são doutrinadas a pensarem como os governantes pensam, que é a ideologia comunista. E é fácil você pegar uma criança e fazer a cabeça dela, porque a criança ela absorve muitas informações, então ela começa a replicar, assim como aconteceu com os adultos que hoje vivem em Cuba, que foram também doutrinadas a pensar dessa forma. E Cuba é um reflexo disso. Aqui está outra imagem do país que mostra Fidel Castro, Che Guevara. E essas imagens são praticamente onipresentes no país. São praticamente
É muito comum ver essas imagens em Cuba, nos murais, para mostrar que esses homens são os salvadores deles, que são aqueles que trouxeram a revolução, trouxeram a liberdade no país deles. E essa é a triste realidade do país. Aqui nós vemos também outro exemplo da doutrinação, que é onipresente no país e que as crianças sofrem. As crianças precisam das nossas orações. E nesse momento está aí passando algumas imagens do trabalho da missionária irmã Nilma, que tem feito um trabalho excepcional no país de Cuba. Ela tem ido anualmente em Cuba para quê? Para fazer um trabalho evangelístico no país, para trazer comida, roupas, mas também para trabalhar com as crianças lá no país de Cuba. Então estarei passando algumas imagens do trabalho dessa irmã, que tem feito um trabalho extraordinário, fantástico. E vamos às imagens. Aqui está algumas fotos, e essa é uma das, onde ela trabalha com as crianças, que lá você não pode trabalhar de forma aberta, já que o governo embarga, é capaz de você ser punido por isso. Você não pode trabalhar com as crianças ou quer fazer evento evangelístico, evento religioso em praça pública, já que se você fizer, você seria e será retalhado pelo partido, pelo governo, até pela população que são patriotas, que seguem as mesmas ideologias. Então, são obrigados a trabalhar de forma privada. Aqui estão as crianças comendo, que lá a comida é algo importante, escasso. A mesma imagem. Aqui está as fotos das crianças, que ela trouxe vários tipos de entretenimento. Ela criou palhaços, danças, brincadeiras, que é muito importante para as crianças. Aqui está a foto de um palhaço que ela levou para entretê-las. E é um trabalho fantástico e muito lindo. E aqui está uma criança feliz, alegre. É um país triste. É um povo sem esperança. E por isso devemos orar por esse país. Orar pela irmã e pelos missionários que têm trabalhado no país. Como tem acontecido a evangelização das crianças e pré-adolescentes na maior potência do mundo, em especial daqueles que estão na faixa etária de 4 a 14 anos. Meu nome é Paulo Pimentel, eu sou aluno do ETEL Brasileiro em Niterói e estou participando do programa do Centro Acadêmico de Missões, o CENAM. E eu quero compartilhar com vocês a realidade da Janela 414 nos Estados Unidos da América. Sem dúvida você já ouviu falar sobre esse país. A influência e o impacto de qualquer ação, de qualquer movimentação ou decisão que é tomada nesse país impacta em todo o mundo. Esse país ele tem o maior produto interno bruto do mundo. Ele fica à frente até mesmo do Japão e também da China. Com certeza também você já ouviu falar sobre o dólar americano. Você já ouviu falar sobre as decisões que são tomadas na Casa Branca, que fica em Washington, a sede do governo, a capital do país. Outra coisa importante a ser dita sobre os Estados Unidos, antes de falarmos sobre a Janela 414 lá, é falar sobre a população. Uma população enorme, que compreende mais de 320 milhões de pessoas. Pessoas essas que, além de serem nativas, além de serem próprios americanos, são pessoas também que vêm de diversos lugares do mundo. Pessoas que vêm da América Central, da América do Sul, pessoas que atravessam o Pacífico, pessoas que atravessam o Atlântico. Os Estados Unidos é buscado e desejado por muitas pessoas porque pensam que lá encontrarão melhores condições de vida e oportunidades de emprego. Sem dúvida também você já percebeu como a escolha do presidente daquela nação
impacta a economia global, impacta acordos diplomáticos. Os Estados Unidos da América é um país, além de ser grandioso nessa tua influência mundial, é grandioso também em questões de extensão territorial. São mais de 9 milhões, quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele, em extensão territorial, fica atrás apenas da Rússia, do Canadá e da China. A cultura norte-americana é uma cultura que influencia todo mundo. Percebemos que a música, as roupas, a moda americana, tudo isso influencia nossas vidas aqui e agora. Os seriados, as séries de TV, os filmes de Hollywood. Perceba também como esta nação ela é multicultural. Há forte presença latina e há uma forte presença asiática. Além de pessoas irem aos Estados Unidos buscando novas condições, os Estados Unidos também atrai, deseja que pessoas e grandes mentes, grandes cabeças, grandes intelectuais venham aos Estados Unidos, estudarem talvez nas suas universidades como Harvard e MIT. Os Estados Unidos ele tem uma biodiversidade ampla e diversa. Se a gente fosse falar de fauna e flora aqui, demoraríamos muito tempo. Isso porque os Estados Unidos compreende vales, montanhas, canyons, os seus faroestes, aos seus lugares mais frios também, as suas praias. Cada lugar tem uma fauna, tem uma flora devido à sua grande extensão territorial. A gastronomia americana talvez seja conhecida por todos nós como fast food. Vai além disso, mas a questão de fast food, McDonald's e Burger King é o que a gente conhece. Se os Estados Unidos têm um grande poder diplomático, um poder bélico, é necessário a gente falar também sobre o poder tecnológico e de como isso influencia a nossa vida, porque isso tem total relação com as estratégias de evangelização. É dos Estados Unidos que surgiram empresas como Microsoft, Google, Yahoo, o próprio Facebook, que é a companhia que também é dona do Instagram e também do WhatsApp. O Google também é dona do YouTube. Ou seja, esses aplicativos, esses sites, onde nós passamos muitas horas da nossa vida ali, vieram de lá. E é a partir dessa reflexão que precisamos agora olhar para a janela 414 e entender quais são os desafios, qual é a realidade e quais são os grandes desafios que são apresentados a nós. Num país totalmente multicultural, totalmente voltado a um sistema capitalista que influencia e pressiona as pessoas a consumirem e excessivamente, como fica a evangelização naquele país, em especial de crianças e de adolescentes? No âmbito religioso, 70% da população, em média, se posiciona como cristã. Apesar disso, esse número, como dizem a maioria das pesquisas, tende a cair. À medida que desce o número de pessoas que se posicionam como cristãs ao longo dos anos, sobe o número de pessoas que se posicionam como sem religião ou então como cristãs não praticantes, se isso é possível. Esse posicionamento novo, esse aumento de pessoas que se consideram até mesmo cristãs não praticantes, acontecem por causa dessa cultura americana marcada pelo relativismo, pelo secularismo e também pelo pluralismo religioso. Há várias e várias culturas. E a base dos Estados Unidos, o que brota da sua Constituição, essa questão de tolerância, respeito e de aceitação. Mas mais do que o pluralismo religioso, do que o secularismo, mais do que o relativismo, uma coisa que tem impactado muito o movimento cristão, o evangelismo nessa terra, é aquilo que a gente pode chamar de um estreitamento entre religião e política. Nos últimos anos, o papel dos evangélicos foi enorme nas decisões, até mesmo de quem ganharia a presidência. Tem pessoas que odeiam o fundamentalismo religioso. Há outras pessoas que odeiam o liberalismo teológico.
Ficamos então nessa gangorra, onde também percebemos um aflorar de esoterismo, um crescimento exponencial de busca por culturas e religiões orientais, presença de hindus, presença de muçulmanos, presença forte também de mormons, de testemunhas de Jeová, shintoístas. É exatamente dali que surgiu uma pesquisa em 2015 feita pela NAE, ou seja, pela National Association of Evangelicals, ou seja, Associação Nacional de Evangélicos, que em 2015 disse que 63% dos americanos entrevistados se converteram ao cristianismo quando tinham entre 4 e 14 anos. É a partir dessa entrevista que brota, que surge esse movimento chamado Janela 414. Janela essa que nos impõe um novo olhar a respeito de missões, evangelismo, sobre igreja, sobre teologia, sobre práticas cristãs. Uma janela voltada às crianças, voltada a pré-adolescentes, voltada a um público por muitos esquecidos. É necessário entendermos agora quais são os grandes desafios que a igreja norte-americana, em certo sentido também a igreja brasileira e todas as igrejas enfrentam agora nesse cenário. Nos Estados Unidos, a gente pode citar como grandes desafios alguns pontos. O primeiro deles é falar sobre contrição, humildade e piedade em uma cultura totalmente voltada a espetáculo e performance. Outro desafio é ensinar as crianças sobre a graça de Deus em uma cultura totalmente baseada no mérito. Temos também o desafio de falar de Cristo às crianças como o único caminho e não mais um caminho. Um outro desafio que nos impõe, e agora acelerado ou então deixado mais claro por causa da pandemia, a questão do culto doméstico. As crianças precisam cada vez mais ouvirem de Jesus nos seus lares, nas suas casas. Há outros desafios, como maior investimento. Até mesmo a igreja americana, que podemos considerar, em sua maioria, tem condições, precisa investir mais. E isso das maiorias das pesquisas e os estudos das faculdades e também dos seminários teológicos demonstram que os maiores investimentos são até mesmo para pessoas de fora do país, não tanto em suas crianças. Outro grande problema que a gente enfrenta e que nos Estados Unidos se apresenta é a necessidade da igreja se posicionar no mundo digital. A igreja americana agora, mais do que nunca, ela já estava, mas mais do que nunca, ela está se movimentando para se posicionar no mundo digital, porque as crianças e os pré-adolescentes vivem muito e muito tempo com o celular, com o seu tablet, na frente do computador. E nesse contexto surgem então algumas estratégias para alcançarmos essas crianças, como utilizar de jogos, utilizar de música, de arte, de dança como ponte de contato, utilizarmos também dos esportes para alcançarmos essas crianças, esses pré-adolescentes. 14 anos que as primeiras impressões emocionais em relação da igreja são formadas. E surge então agora uma reflexão, como as crianças e os pré-adolescentes têm visto a igreja se posicionar nesse tempo. Óbvio que muitos estão voltando para as crianças e para os pré-adolescentes. Só que a realidade e também os dados, os estudos mostram que estamos ainda muito aquém do que é esperado. Que os Estados Unidos, que a igreja norte-americana e também que a igreja brasileira venha crescer cada vez mais nesse entendimento de que as crianças não são o futuro da igreja, são o presente da igreja. Independente se lá nos Estados Unidos tem as suas mega churches, a presença também da igreja presbiteriana muito forte, episcopal, luterana, das Assembleias de Deus, independente de denominação, precisamos falar de Cristo em uma cultura onde o homem passou a ser o centro. Que aquilo que a gente enxerga como desafio e oportunidade nos Estados Unidos também venha a ser refletido no nosso contexto brasileiro. Um grande abraço. Tchau. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem?
Aqui quem fala é o missionário Vinícius, sou casado com a missionária Bárbara. Estou gravando esse vídeo aqui, meus irmãos, para estar falando um pouco do nosso trabalho aqui na Igreja Missão. Nós estamos aqui no Canadá faz um ano, né? E a minha esposa, a missionária Bárbara, que não teve que estar comigo nesse vídeo, mas vou mandar algumas fotos mostrando ela ali cuidando do departamento infantil. Nós estamos aqui há um ano, trabalhamos na Igreja Missão, servimos aqui na Igreja Missão em Toronto. Está falando um pouco aqui rapidamente do nosso trabalho infantil. Aqui nós encontramos muitas dificuldades. O Canadá é um país extremamente liberal na questão da educação das crianças. Nas escolas são ensinadas a ideologia de gênero, várias coisas aí que têm destruído a vida dessas crianças. Na igreja nós temos crianças de várias nacionalidades ali, porque o Canadá é um país muito multicultural, tem, né, pessoas aí do mundo todo aqui nessa nação. Então tem pessoas, é um país que só aqui em Toronto mesmo são falados mais de 60 idiomas. Então a gente encontra uma grande dificuldade aqui da evangelização das crianças. As crianças aqui têm acesso à tecnologia muito cedo, muito rápido, as crianças, mas não têm contato com o evangelho. Então, hoje, e é um país também muito frio, hoje vocês estão vendo aqui, a gente está, né, ontem teve uma nevasca aqui. Então a gente é um país então que a gente encontra muitas dificuldades então. Mas a gente tem trabalhado ali na igreja, a minha esposa tem trabalhado ali com as crianças, né, para tentar cada vez mais pregar o evangelho às crianças ali, começar um trabalho infantil eficaz ali juntamente com as crianças. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, irmãos. Invista no trabalho missionário com as crianças, né? A gente tem visto aqui pais, a grande dificuldade que a gente encontra por ser um país muito capitalista, as crianças aqui elas não veem essa necessidade o quê? De Cristo, de Deus na vida delas, porque também elas não veem isso na vida do pai delas, dos pais, né? Então uma grande dificuldade é isso aqui na América do Norte, aqui é o capitalismo e o liberalismo nas escolas, né, que cada vez mais tem inserido na mente deles. Então eles têm uma educação na escola meio de semana, chega final de semana, chega na igreja, a gente só tem um pouco espaço de tempo para ensinar para eles a palavra de Deus, e se os pais não der continuidade em casa, será muito difícil o trabalho da igreja. Então, mas eu queria deixar essa palavra para vocês, irmãos, invista em missões, se envolva na obra missionária e principalmente com crianças. Porque se você ganha uma criança para Jesus, você está ganhando ali um homem ou uma mulher que vai se tornar um grande cidadão do reino dos céus aqui na terra. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz em nome de Jesus. Olá, boa noite. Eu sou Rosemary Covre, sou psicóloga clínica. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e eu hoje vim aqui falar para vocês, né, sobre a geração midiática. Então, para início de conversa, né, vamos começar esclarecendo o termo geração midiática, né? A que se deve esse termo? Esse termo se deve àquela geração que já nasceu, cresceu e convive em meio à tecnologia, né? Então, é aquela geração que não precisa de uma adaptação, como nós, né? As gerações anteriores precisaram se adaptar às tecnologias e a toda essa rapidez da tecnologia. Essa geração não, essa geração já nasceu imersa nessa tecnologia. E por isso tem uma extrema facilidade, eu chegaria a dizer uma integração com essa tecnologia, né? O impacto disso é que isso inevitavelmente altera a forma de ver e de estar no mundo. Então, o que a gente tem percebido é que essa geração, ela vê o mundo e atua no mundo de uma maneira diferente das gerações anteriores, né? As consequências disso ainda estão sendo estudadas, visto que está tudo acontecendo agora, né? Mas nós já sabemos de algumas coisinhas, né? Não sabemos de tudo, mas já podemos aí mensurar algumas coisas que advêm dessa geração midiática, dessa geração imersa na tecnologia. Bom, um primeiro ponto muito importante, eu acho que é o ponto assim mais marcante dessa geração midiática, é que é uma geração estilo fast. Então, é uma geração que tem uma instantaneidade, que está acostumada a num clique conseguir as coisas. Então, com um clique,
resolve problemas, com um clique consegue respostas, com um clique conversa, faz pedidos, e é tudo muito rápido, muito instantâneo, sem muita reflexão e sem muito delay, sem muito tempo, né, de resposta. Esse tempo de ação e reação é muito curto. A princípio, né, se a gente for olhar, para algumas coisas isso é ótimo, né? Essa agilidade, essa rapidez, isso em certa medida é ótimo. Até que pode virar um problema. Qual é o problema de estar sempre movido por essa instantaneidade? Qual é o problema de sempre ter esse tempo de reação muito rápido, não ter intervalo entre a ação e a reação, né? É que acaba criando uma obrigatoriedade de tudo, absolutamente tudo, ter essa rapidez. E a gente sabe que na vida nem tudo, né, tem essa rapidez. Muitas vezes a gente precisa de um tempo de maturação. De maneira que isso tem causado nessas gerações, e a gente até vê esse fenômeno também em outras gerações, né, um fenômeno de muita ansiedade, muita inquietude, um pensamento muito acelerado e uma dificuldade em esperar. Né? Nós sabemos que muitas coisas na vida precisam de um tempo de reflexão e de um tempo de espera. Então essa geração é uma geração que por muitas vezes não consegue esperar. Não consegue esperar nem quando tem que esperar. Né? Então é uma geração agitadíssima e sempre requisitando as coisas muito rapidamente. Um outro ponto, né, que eu vejo na minha prática e que a gente precisa refletir muito é a intolerância à frustração. Então, o que é a intolerância à frustração? É não aceitar o não. Ou seja, quando os seus desejos não são satisfeitos da forma que se esperaria que fosse, né? Essa frustração vem e essas pessoas, essa geração especialmente, não sabe lidar com a frustração. De não ter os seus desejos atendidos, não ser na hora que quer. Então isso a gente tem percebido também como um movimento bastante frequente. Se a gente parar para pensar nesses dois aspectos que eu explicitei, né? A questão do imediatismo, que traz ansiedade, que traz inquietude, e a questão da intolerância à frustração, que traz uma sensação de que eu não posso levar não, o papel dos pais e o papel da igreja é muito relevante, né? O papel da igreja na orientação desses pais que lidam ali no dia a dia com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens. Né? Então, o papel da igreja é fundamental na orientação desses pais, para que esses pais, então, sejam orientados primeiro a frear, né, essas crianças, esses adolescentes, no sentido de que há, às vezes, a necessidade de um tempo de maturação. Nem tudo é para ontem. Então, muitas coisas a gente vai ter que esperar. E isso não é nada demais. Apenas algumas coisas elas têm o seu tempo de espera. Então, essa é uma primeira orientação, né, que se dá aos pais, e a igreja pode cumprir esse papel, né? E em segundo lugar, usar uma regrinha que eu utilizo bastante quando eu ministro o curso de orientação parental, orientação para pais, né? Que é dizer sim sempre que possível e não quando necessário. É claro que os pais, né, eles desejam dizer sim para seus filhos, mas o não, ele bem colocado, necessário, ele é muito pedagógico, porque ele vai nos ensinar o que na vida a gente vai ter. Na vida a gente vai ter muitos nãos, né? E é bom que essa criança aprenda que nem tudo é sim, nem tudo é possível. Essa criança e esse adolescente. Então, é muito importante que esses pais saibam que,
ok, a gente deseja dizer sim, mas algumas vezes ou muitas vezes nós vamos precisar dizer não, e esse não ele vai ensinar algo. Ele vai ensinar a resiliência, ele vai ensinar que algumas coisas não são possíveis e tudo bem, né? E a gente prossegue a vida. Então é muito importante que a gente também tenha em mente passar isso para pais. Um terceiro ponto que eu não poderia deixar de abordar quando a gente fala de mídia e dessa geração que está sendo influenciada diretamente por essa mídia, é a questão do apelo sexual que essa mídia traz. Então, muitas vezes, os filmes, as séries, os programas, eles têm um apelo sexual muito forte. E a psicologia tem uma campanha que é muito importante, que o título dela é Criança Não Namora. Então, a gente precisa desconstruir, fazer o caminho ao contrário, trazendo esse tema da campanha muito em destaque, né? O que muita gente acha bonitinho, né, no namoro de criança, a gente precisa ensinar que cada fase tem ali o seu cumprimento do seu propósito. Então, criança ela tem que ser educada, né? Criança tem que estudar e criança tem que brincar, nada mais. Então, muitas vezes, as crianças, os adolescentes veem programas que são totalmente inadequados à faixa etária e eles querem imitar, né, o procedimento adulto. E muitas vezes imitam. Então, a gente precisa desconstruir isso e colocar, né, as coisas nos lugares certos. Então, essa campanha ela é bem importante e eu não poderia encerrar sem falar dela também, né? Já que o tema nos suscita essa questão. Bom, eu espero que eu tenha contribuído, né? Eu espero que eu tenha trazido à luz algumas questões. É claro que o tema não se esgota, então a gente poderia falar de muitas outras coisas, mas eu preferi selecionar esses 3 pontos para que fosse motivo de reflexão, né? Para que a gente pudesse entender que a tecnologia ela traz muitos ganhos, mas também traz algumas questões aí subliminares que a gente precisa pensar. E se eu atingir esse objetivo, então fico muito, muito satisfeita. Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus e toda a amada igreja, a todos os irmãos, a equipe empenhada, imbuída nesse trabalho de conscientização, de despertamento, nesse trabalho tão nobre que é o da obra missionária. Nós sabemos que missões é dívida impagável. Missões é a expressão da fé e do amor daquele que um dia entregou a sua vida a Cristo. Missões, ela deve arder no coração de todo salvo, entendendo que vidas não podem esperar para amanhã. É um trabalho que deve ser feito hoje. E quando nós falamos da obra missionária, quando nós falamos da necessidade da obra missionária, 3 pontos nós precisamos entender. Primeiro, que missões, quando ela arde no coração de um vocacionado, a primeira coisa que ela expressa é amor a Cristo. Missões é amor a Cristo. Antigamente, quando nós fazíamos as conferências missionárias, nós colocávamos estatística, era só estatística. Depois começamos a colocar vídeos terríveis, pessoas sendo degoladas, vídeos horripilantes, pessoas morrendo pela fé, e aquilo nós colocávamos como uma maneira de tocar no coração da igreja para a igreja despertar. Mas nós sabemos que o que desperta a igreja é o amor a Cristo. Segundo, é a obediência à palavra. João 14:21 diz, aquele que me ama, me obedece. A gente pergunta assim, mas eu queria um chamado sobrenatural. O chamado ele acontece no dia a dia, ele acontece na dedicação, ele acontece no empenho, ele acontece na motivação. Por que os nossos filhos com 18 anos, alguns sabem João 3,16 e um islâmico, uma criança muçulmana de 9 anos já sabe todo o Alcorão? Porque eles vivem a fé do dia a dia, eles vivem a fé do milagre diário. Isso é missões, é a obediência à palavra, na vivência dessa fé, na obediência dos ensinamentos que Cristo deixou à sua amada igreja. E o terceiro ponto, missões é amor a vidas. Não adianta nós fazermos algo sem amar, nós nunca vamos ver crescer aquilo que nós não amamos. Por
Por isso nós temos visto uma deficiência tão grande na obra missionária, nós temos visto dificuldades, nós temos visto muita resistência no coração daqueles que deveriam dizer sim a Cristo, porque missões é a resposta que a igreja dá a Cristo, pelo que ela entendeu, pelo que ela creu, pelo aquilo que causou de compreensão, de entendimento na mente e no coração, através do Evangelho, através da palavra. Por que nós vemos no Irã mais de 40 mil crianças sendo transformadas em homem-bombas e nós não vemos anualmente os nossos filhos, os jovens do Brasil terem o desejo de despertar, de doar a vida para a obra missionária? Porque é um ensinamento. A gente costuma pegar o provérbio de Salomão, a fala de Salomão, e dizer melhor é o final do que o começo. Sim, melhor é o final, porque o final ele elucida os fatos. O final ele revela realmente a motivação. Mas nós sabemos e entendemos que Deus precisa estar no começo, no processo e no final. É por isso que nós precisamos dar uma atenção especial. A obra missionária ela não é uma obra feita por um grupo seleto da igreja. Ela não é uma obra feita pelos obreiros da igreja, ela não é uma obra feita somente pelo pastor da igreja. Missões, ela não é uma obra de um grupo seleto, de alguém que não entendeu, que não teve nada a perder na vida e que disse que ia entregar a vida atravessando mares, oceanos, nos lugares mais longínquos para levar a semente do evangelho. Não, missões é uma obra da igreja, é de todos. Missões é uma obra que passa do pastor para os obreiros, para os senhores, para as mulheres, para os jovens, para os adolescentes e para as crianças. Missões é um todo indivisível. Missões é a expressão do amor, da fé e da obediência de todo aquele que um dia aceitou Jesus. É isso que deve arder no nosso coração. Missões é o ensinamento de uma criança, é o ensinamento de um adolescente, de um jovem, é o despertar diário. Não é algo sobrenatural que vai acontecer em determinada data ou em determinado dia. É o sobrenatural que acontece todos os dias, até o dia que ele dê a resposta do sim, dele entender que missões ela não é geográfica, ela é funcional. Ela não vai funcionar quando eu atravessar o oceano, ela vai funcionar na igreja, ela vai funcionar num trabalho de mobilização como esse, ela vai funcionar na dedicação de cada irmão, de cada irmã, ela vai funcionar no empenho de cada um. Isso é missões, é quando eu louvo, quando eu canto, quando eu oro, quando eu contribuo, quando eu participo, quando eu limpo a igreja, quando eu organizo a igreja, quando eu me levanto para orar pela madrugada, pelo pastor da igreja, pelos missionários que estão no campo. Missões é um todo indivisível. A igreja ela deve entender isso. Vocacionado não é alguém que de uma hora para outra ele despertou. Não, vocacionado é alguém que foi vivendo cada passo. É alguém que vai vivendo cada dia, o milagre do dia a dia, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de hoje, que nos alimenta e que nos fortalece para o cumprimento do propósito amanhã. Isso é missões. Essa é a importância grande de um trabalho como esse, ou a grande importância de um trabalho como esse. A importância de viver cada desafio, de viver cada oportunidade e se dedicar na intensidade, primeiro, do amor a Cristo. Eu faço porque eu amo a Cristo, eu faço porque eu obedeço a palavra, eu faço porque eu amo vidas. Existe uma escala e a escala maior é amor a Cristo, porque quando você ama a Cristo, você entende o propósito. Quando você ama a Cristo, você serve. Quando você ama a Cristo, você educa a criança, ensina para ela o caminho. E ela, educada no caminho, ela não vai sair dele. Quando você ama a Cristo, você entende a necessidade do ID. Quando você ama a Cristo, você entende a necessidade até mesmo de ficar e contribuir. Quando você ama a Cristo, você entende o propósito maior da obra missionária. Isso é missões. É esse despertamento que tem que atingir a criança, o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, o ancião, todos. Ninguém está de fora, ninguém deve estar de fora, ninguém pode estar de fora, porque é uma tarefa que Jesus confiou à igreja. Ele amou o mundo pela sua misericórdia e pelo seu amor, mas o seu Espírito Santo, e essa tarefa ele delegou a mim e a você, a amada igreja. Uma criança faz missões, um adolescente faz missões, um jovem faz missões, um ancião faz missões, o homem e a mulher faz missões. Ela é atribuição de todos, ela é dívida impagável de todos que um dia tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Parabéns por essa iniciativa, por esse trabalho tão lindo, por esse trabalho tão maravilhoso e tão especial. Nós vemos uma deficiência, uma dificuldade
em geral, falando da igreja em geral no mundo, porque nós precisamos viver cada pilar, nós precisamos envolver todos, nós precisamos que todos que sejam corpo estejam juntos participando dessa obra tão nobre que Jesus nos confiou. Porque um dedo, se você cortar um dedo e tirar ele do corpo, ele não vai sobreviver. Então é um dedinho pequeno, é a unha, mas se arrancar vai doer, porque ela faz parte do corpo. Então todos nós fazemos parte de uma missão. A missão não é nossa, a missão não é da igreja, a missão é de Cristo. A missão é de Deus e ele confiou na mão da igreja, ele confiou a mim e a você. E eu tenho certeza que nós vamos levar a cabo a missão que Cristo confiou nas nossas mãos. Eu desafio você a estar conosco, a participar, a orar. Eu desafio a você a estar conosco, a dizer: Jesus, conta comigo nessa tarefa final da obra missionária. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a todos e que o galardão de vocês realmente seja grandioso diante de Deus. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Nesse momento, vamos estar levantando um clamor ao Senhor pelas Américas. Pai amado, Pai querido, ó Pai, nós entramos, ó Pai, na Tua presença, Deus, para colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas crianças, Deus. Deus, nós entendemos, ó Pai, que não há fronteiras, ó Pai, não há nacionalidade, Senhor Jesus. Quando o Senhor olha para a humanidade, ó Pai, o Senhor nos vê, ó Pai, como filhos no geral. Deus, nesta hora, Senhor Jesus, vai, ó Pai, de encontro às nossas crianças, Deus. Senhor, cada país, ó Pai, cada país, Senhor Jesus, tem as suas necessidades e dificuldades, Deus. Deus, nós entendemos, ó Pai, nós estamos vendo, ó Pai, como o inimigo, ó Pai, tem cirandado, ó Pai, das nossas crianças. Deus, tem países, ó Pai, onde ele vem, ó Pai, na falta do alimento, ó Pai. Países, ó Pai, onde crianças são prostituídas, ó Pai. Deus, esteja, Senhor Jesus, indo, ó Pai, a estes lugares. Lugares, ó Pai, que nós muitas vezes não conhecemos, mas o Senhor conhece. Deus, nesta hora, ó Pai, tem crianças, ó Pai, precisando ouvir a Tua verdade, ó Pai, para serem libertas, Senhor Jesus. E nós confiamos em Ti, Deus. Esteja, Senhor Jesus, nos dando, ó Pai, estratégias, ó Pai. Dê estratégia, Senhor, para o Teu povo, ó Pai, para que a Tua mensagem, ó Pai, seja levada, ó Pai, aos quatro cantos dessas nações, ó Pai. Deus, esteja, Senhor Jesus, nesta hora, ó Pai, levantando, Senhor, pessoas, ó Pai, voluntários, ó Pai, esteja, Senhor, neste propósito, Senhor, de levar a Tua mensagem, Senhor, a todas as crianças. Deus, esteja, Senhor, nos países, ó Pai, onde, ó Pai, a fome, ó Pai, está imperando, onde países, ó Pai, onde a política, ó Pai, é carrasca, ó Pai, desses lugares. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos, ó Pai, na Tua verdade, ó Pai, nós confiamos, ó Pai, que a Tua palavra é viva, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, é aquela que restaura corações. Esteja, Senhor, com cada um, ó Pai, que se propôs, ó Pai, estar, ó Pai, levando a Tua mensagem. Esteja, Senhor Jesus, com as igrejas, ó Pai, que levantam, ó Pai, ofertas, ó Pai, para sustentar esses missionários. Esteja, Senhor Jesus, com os missionários, ó Pai, que estão em lugares, ó Pai, perigosos, de risco, Senhor Jesus. Dê a eles, ó Pai, renova as forças, ó Pai, dê coragem, dê sabedoria, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, a Tua casa, a Tua família. Muito obrigada, ó Pai, por tudo, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, que esta é a missão que o Senhor deu para nós. E o Senhor, ó Pai, vai sustentar. É o que eu te peço, ó Pai, neste momento, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados alunos, seminaristas do Betel Brasileiro. Nós louvamos a Deus por mais uma turma, por mais uma equipe, um trabalho realizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para dar a nossa gratidão a Deus, né, do Seminário Betel Brasileiro, em nome da direção do Betel Brasileiro, agradecendo ao empenho da turma. Deus abençoe ricamente, esse é o nosso interesse, que o trabalho alcance o maior número de pessoas possível e que Deus esteja despertando nosso coração para esse desafio que nos foi passado, que é um tema muito importante, para que a graça de Deus esteja conosco e, em nome de Jesus, essa palavra alcance os corações e nos desafie ao exercício da proposta, da missão que Deus propôs ao nosso coração, através do tema estudado, que foi muito gratificante. Vocês cumpriram
com eficiência, que Deus abençoe a cada um, que essa mensagem fique em nossos corações e alcance o propósito estabelecido pelo nosso Deus, e que cada um de nós procure cumprir com fidelidade e amor aquilo que Deus propôs ao seu coração. Deus abençoe a equipe, Deus abençoe a todos nós, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor vos abençoe, que Deus alcance vidas através desse trabalho, através desse tema do Senar. Muito obrigada, Deus abençoe.